A paz do Senhor. Nós vamos ficar de pé, nós vamos estar orando ao nosso Deus. Nós vamos dar início a esse culto nesta noite, onde estamos falando sobre o retorno à santidade. E hoje trataremos sobre os pecados de relacionamento. E eu quero convidar você a convidar alguém, mande o link, abra uma sala de vídeo, comente, curta, faça o seu pedido de oração. E eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Você não está só. Deus não te abandonou. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós vamos orar e invocar o nome do Senhor. Deus responderá a você nesta noite. Deus não tem o seu ouvido agravado. Deus não tem o seu braço encolhido. Deus nessa noite, Ele quer falar com você. Ele quer responder você. Então ore comigo nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar na sua casa. Estamos aqui, ó Deus, para mais este culto de ensino, esse culto de oração, onde estamos aqui, ó Pai, diante, ó Deus, das câmeras, estamos aqui diante, Senhor, no templo, ó Deus, seguindo uma restrição, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor fará o impossível, cremos que o Senhor fará milagre, cremos que o Senhor estará operando na vida de cada um daqueles que estão acessando agora, daqueles, ó Deus, que vão acessar, daqueles que vão assistir. Ó Deus, fale conosco, abençoe esta casa, abençoe esta pessoa que ora comigo nesta noite, unidos em oração, em um só propósito, Senhor, buscando a tua presença, crendo na tua resposta, crendo, ó Deus, no teu milagre, crendo porque a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Então, meu Deus, assim oramos e invocamos o teu nome nesta noite, em o nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, mas eu quero convidar você a pegar a sua harpa, para que você esteja adorando a Deus comigo. 239, nós vamos louvar a Deus. 239. Nós vamos louvar a Deus. Imploramos o Consolador. 239. Vem, ó Senhor, e completa a obra tua em mim, torna minha alma dileta, enchendo-me de ti. Ó, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Há tanto tempo te espero, ó caro Salvador, mas hoje mesmo eu quero o bom Consolador. Ó, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Tens me tirado pra fora do mundo sedutor, ó, vem selar-me agora, glorioso Redentor. Ó, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. A ti pertence a glória
benigno Salvador, sempre me dás a vitória por teu imenso amor. Ó, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Glória a Deus. Jesus prometeu que ele iria enviar outro Consolador, a saber, o Espírito Santo. Este Espírito Santo foi derramado sobre os nossos corações. Invoca Ele. Ele vai encher você, Ele vai te dar dons, Ele vai produzir em você fruto. Ele vai ser o seu Consolador. 242, também louvamos a Deus com este hino. 242, eu confio firmemente. Você pode cantar com uma alegria a Deus nesta noite, exaltar o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Eu sei que você tem alguma coisa para agradecer a Deus. Eu sei que você tem algo a ser grata ao Senhor nesse dia. Então louve a Deus. 242. Eu confio firmemente que no céu vou descansar, com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar. Da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Você vai com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia. Mas sim um sublime canto que para sempre vai soar. Na glória que no céu eu vou gozar. Diga. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou.
eterna glória Cristo me comprou. Glória a Deus. Nós vamos de pé. O pastor David vai estar fazendo a leitura da palavra de Deus e logo após o pastor André vai estar orando. Paz do Senhor. Gostaria de pedir a vocês que abram a vossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Ainda dá tempo, pega a vossa Bíblia, acompanhe juntamente a nossa leitura nessa noite, no livro de Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 14. Vamos ler? E segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, nessa noite. Muito obrigado, Pai, por esse momento, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Deus. Pedimos a ti, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, nessa noite, derramar sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor, para falar conosco, através da tua palavra, Senhor. Fala comigo, fala com a tua igreja, fala com os irmãos que estão ouvindo essa live, Senhor, assistindo, Pai. Fala com cada vida nessa noite, que todos possam ser cheios do teu Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar? Nós estamos já há algumas semanas falando sobre o retorno à santidade. O texto que o pastor David leu nesta noite diz que sem essa santidade, sem essa santificação, nós não veremos o Senhor. A santificação, ela é um processo diário. O dia de ontem não vale para hoje. Ontem eu posso ter me santificado. Hoje já não vale mais. Eu tenho que começar tudo novamente. Porque a santidade, a santificação, ela tem prazo de validade. Ela só dura para o dia de hoje. Ontem você valeu para ontem. Mas a santificação de ontem não vale para hoje. Hoje você tem que renunciar tudo novamente. Você tem que viver essa vida com Deus novamente. O texto que foi lido, de Hebreus 12, 14, ele vai trazer o ponto que vamos falar nesta noite. E eu queria que você abrisse aí de novo, ou mantesse a Bíblia aberta nesse texto de Hebreus, onde ele fala assim: segui a paz. Jesus, ele foi um grande promovedor da paz. Ele próprio disse que ele era a paz. E ele disse que a todos se deveria haver paz e não guerra. E ele vai usar esta expressão ou esta palavra todos. Então, paz é cabível a todos. Você está em paz com a sua mãe? Você está em paz com o seu pai? Você está em paz com a sua família, com os seus irmãos da igreja? Você está em paz com seus vizinhos? Você está em paz com quem te deve? Você está em paz quem te provoca? Como está a sua paz? Vai dizer nesse texto sobre estas duas coisas, paz e santificação. E isto é cabível para todos. Então é isto que nós vamos abordar hoje na quarta categoria, que são os pecados de relacionamento. Nós nos relacionamos. Quando Deus criou o homem ele é mamífero. E o mamífero, ele tem essa necessidade de viver em bandos. Só um ermitão, um solitário, é que talvez esteja fora daquilo que Deus disse. Mas nós não temos ou não conseguimos viver só. Você consegue sem depender de ninguém para nada? Às vezes a gente usa até com uma arrogância uma expressão dizendo assim: eu não preciso de você.
mas de alguém você precisa. Então nós precisamos manter esta paz, esta comunhão, nós precisamos nos relacionar. Agora, eu preciso entender que relacionamento não quer dizer intimidade. É bem diferente. Relacionamento não quer dizer que eu preciso confessar a você os meus segredos. Relacionamento é muito diferente de ser o melhor amigo de alguém, ou que esta pessoa precisa frequentar a minha casa todos os dias, é muito diferente. Aqui no livro vai dizer assim, que os pecados de relacionamento, eles caem geralmente em 5 áreas, que é as pessoas que porventura eu posso ter ofendido. Ele vem sobre estar guardando a amargura ou ressentimento de alguém. Ele vai dizer a respeito de estar com envolvimento em um relacionamento inadequado. Ele vai falar do relacionamento com as pessoas da igreja. E ele vai falar o último, que eu creio que é o mais pesado e mais profundo, que são os relacionamentos familiares, de maridos, de esposa, de filhos. E esses relacionamentos, eles precisam ser alinhados com a palavra de Deus e com aquilo que Deus deseja para nós. Então hoje, mais uma vez, está aqui conosco à minha esquerda o presbítero Eliel, e à minha direita está aqui o pastor David e também o pastor André. E eu gostaria de pedir ao presbítero Eliel que leia Mateus 5, 23 e 24. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e a ti lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois venha e apresenta a tua oferta. Então o que é que nós precisamos? Acertar os ponteiros com aquele que nós temos ofendido. E o interessante é que no mandamento de Jesus não é o ofendido, sou eu que tenho que ir me reconciliar com ele, porque o interesse é meu, é eu que preciso reconciliar. Então, quando o texto diz assim, deixa ali no altar a tua oferta, está dizendo não somente da oferta monetária, do dinheiro, do dízimo, da oferta em si, do quilo, mas ele está dizendo do seu culto, ele está dizendo daquilo que você vai ofertar a Deus. E você precisa entender que existe esta necessidade de atar o relacionamento. E eu queria pedir a ajuda dos meus colegas que estão aqui. Qual é a palavrinha que tem 6 letras, que começa com P, que faz nós reatarmos qualquer relacionamento? Perdão. Perdão, ele reata qualquer coisa, pastor, em nossas vidas. Qualquer briga, qualquer rancor, qualquer mágoa, tudo aquilo que às vezes nos oprime. O perdão, ele tem um poder muito grande no reino espiritual. O perdão cura, pastor David? Perdão cura, transforma, liberta. E nós vamos falar um pouco mais para frente no livro, mas eu já queria citar algo que o livro diz, que o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Às vezes nós queremos pedir perdão ou perdoar alguém, nós queremos sentir. Só quando eu sentir. E a Bíblia fala que perdão é uma escolha, né? Então a gente não precisa esperar sentir. Eu devo tanto perdoar, quanto devo pedir perdão para ser liberto e transformado.
Mas, por exemplo, presbítero Eliel, se eu ofendi o evangelista Maico, e eu vou até ele pedir perdão, mas ele não me perdoa, como é que eu fico? Na verdade, a parte do senhor o senhor fez, né? Pediu perdão. Tanto é que o texto que nós lemos, principalmente quando se trata de relacionamento com Deus, se nós tiver qualquer restício que acha que talvez não, para nós talvez acha que não é nada, né? Mas na hora de entregar a oferta ao Senhor, se a gente não lembrar daquela situação, poxa, eu falei com o pastor André, aquela palavra talvez magoou ele, o que nós temos que fazer? Ir lá e pedir perdão, mesmo que para ele talvez não é nada, irmão Léo, fica tranquilo. Mas se somente acusar, nós temos que ir lá e pedir perdão. Então, muitas vezes as pessoas não aceitam a nossa desculpa, o nosso pedido de perdão, pastor. Mas perante Deus nós estamos livres de qualquer culpa, quando a gente vai, se humilha e pede perdão a essa pessoa. O perdão, irmãos, ele... quando eu, por exemplo, eu ofendi o presbítero Eliel, então eu vou me dirigir para ele e vou pedir perdão. Eu digo, você me perdoa? Quando eu vou pedir perdão, a palavra perdão, ela tem um significado de que você está abrindo mão do seu direito. Quando você pede perdão, você está assumindo a culpa. Então, quando eu for pedir perdão para o Eliel, eu não tenho que justificar o meu pedido de perdão. Porque ou você pede perdão, presbítero Eliel, ou você se justifica. Então, eu não posso chegar para o pastor David e dizer, pastor David, eu pisei no seu pé e foi sem querer, eu tropecei, sem querer eu pisei no seu pé. Então o perdão não é justificar, é eu chegar e dizer, olha, você me perdoa porque eu pisei no seu pé. É difícil você não se justificar. Você que está em casa, você tem o hábito de se justificar quando vai pedir perdão? Você não pode se justificar, porque quando você se justifica, você então está tirando a sua culpa e terceirizando esta culpa, colocando a culpa em algo ou alguém. E uma outra coisa também que a gente não pode, por exemplo, quando alguém for pedir perdão, ou quando a gente pedir perdão, pastor André, é começar uma disputa novamente. Então tem aquelas pessoas que você vai pedir perdão para ele, aí ele diz assim, eu te perdoo, mas não faz outra não, porque se você fizer outra, então perdão não é iniciar uma batalha. Você não pode iniciar uma batalha. É dar fim. É dar fim ao problema. E às vezes você, quando vai pedir perdão para alguém, a pessoa começa uma batalha. Ela te deixa acuado numa situação que diz, olha, eu não posso nunca mais errar com ele. Mas Jesus disse que quantas vezes se deve perdoar? 70 vezes 7. E quanto que é 70 vezes 7? Ixi. 490. 490. Por dia. Por dia. Quantas vezes você já perdoou o seu marido por dia? Ou quantas vezes você já perdoou a sua esposa por dia? Ela te fez raiva hoje? Talvez você está em casa e sabe que te fez raiva? Quantas vezes eu vou pedir perdão e ele vai ter que me perdoar? Só, irmãos, que não é uma sequência, não, o que Jesus quis dizer não é que eu devo errar o mesmo erro todas as vezes. E a pessoa é obrigada a me perdoar. Mas onde fala da longanimidade da pessoa. Então, quando eu trouxer uma oferta, quando eu vier adorar a Deus, por exemplo, você chegou agora diante desta live, você está aí no culto, em casa e eu sentado aqui, você sentado aí.
todas as vezes que você estiver na presença de Deus para oferecer a Deus um culto, você precisa orar e pedir ao Espírito Santo que te revele. Revele pessoas que porventura você tenha magoado. Pessoas que porventura você tenha ferido. Às vezes, irmãos, nós ferimos involuntariamente. Mas a gente percebe quando a pessoa não está bem. E eu preciso, por exemplo, olhar dentro dos olhos. Se a pessoa desviar o seu olhar, é porque alguma coisa está de errado. Eu tenho que olhar dentro do olho dela. É igual quando alguém for profetizar para você. A gente tem o costume de fechar os olhos, né? A gente fecha os olhos e vai falar língua estranha. Aí depois pergunta, a gente vai sair. Ô irmãos, eu estava tão emocionado que eu nem prestei atenção. O que o irmão profetizou para mim? Dá para você falar? Não. Se está profetizando, a Bíblia diz que a gente tem que calar e ouvir o que o profeta está dizendo. Aí para saber se a profecia é de Deus, se é do homem ou se é do diabo, você tem que olhar no olho do profeta. Que se ele estiver falando mentira ou da carne, ele vai se desconcertar só com o seu olhar. Mas não é isso que é o assunto. O assunto é o relacionamento. Então você precisa acertar os ponteiros com quem você tem ofendido. Você lembra a oração do Pai Nosso? Perdoa o quê? Vocês lembram como que é a oração do Pai Nosso? Como é que é? Perdoa o quê? Perdoa. Nós precisamos pedir perdão. Nós temos que perdoar a quem nós temos ofendido. Você já pediu perdão para aquele garçom, para aquele frentista do posto, para aquele caixa lá do supermercado? Você já pediu perdão? Às vezes, irmãos, nós estamos ferindo pessoas e Deus não te chamou para ferir. Deus te chamou para curar. Quero pedir o pastor David para ler Mateus 6, 14, 15. Porque se perdoaste aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoaste aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoarás as vossas ofensas. Você sabia que tem muitas orações que não passam do teto por falta de perdão? Porque olha o que o texto diz. Se perdoardes as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vossa. Então, às vezes eu estou guardando ressentimento e estou guardando amargura das pessoas. Você já perdoou alguém? Sim ou não? Você já perdoou alguém, pastor David? Sim. Mas existe aquele perdão que a pessoa pede de só assim de, eu vou perdoar ele para me livrar dele logo, vou falar que perdoa para ele ir embora logo, para ficar enchendo a minha paciência. Mas lê para nós aí, pastor André, Mateus 18, 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então o que eu preciso? Perdoar o meu irmão de coração. Tem muita gente, irmãos, que guarda no seu coração, em compartimentos secretos, amarguras, ressentimentos. Guarda alguma coisa no seu coração secretamente contra familiares.
E você sabia que isto vai te envenenando, isto vai te envenenando, vai te envenenando, vai te asfixiando, isso vai te sufocando, o ambiente vai ficando difícil, você não suporta olhar para a cara da pessoa, você não suporta ouvir a voz da pessoa, até o chinelo dela batendo no chão te irrita. E o que nós precisamos? Nós precisamos olhar o que nós estamos guardando no nosso coração. Você acha, presbítero Eliel, que existe pessoas que guardam rancor contra partidos políticos e contra políticos? Com certeza. E, assim, até um fato que, inclusive, aconteceu, até permita o pastor André eu citar, uma ocasião, num postinho, um dos familiares dele começou a esbravejar algumas palavras de ofensas políticas, mas de uma gestão passada, querendo refletir na atual. E pessoas hoje, infelizmente, têm essa questão, né? Guardam, talvez, aquele erro do passado para justificar aquele momento difícil que está passando. Então, isso é o quê? Não perdoou, não tem o ressentimento, porque a pessoa que não libera o perdão ou que não pede perdão, o ressentimento corrói a alma dele. Toda vez que ele lembra daquela situação, toda vez que ele vê a pessoa, ele sente dor mesmo de sofrer, né? Porque não consegue liberar o perdão. E essa pessoa vive sofrendo por falta de perdoar. Por outra ocasião, pastor David, você sabia que tem pessoas que guardam amargura e rancor contra Deus? Sim. Até esses dias eu cheguei a conversar com um amigo meu. E na hora que nós estávamos conversando, ele acabou se abrindo. E o rancor que ele tinha era de Deus, no final da conversa. E aí eu fui descobrindo no decorrer da conversa que ele estava com rancor de Deus, mas por questões que aconteceram na vida e pessoas que tinham magoado. E ele culpava a Deus pela não intervenção. Aí ele guardou mágoa de Deus. Às vezes, irmãos, nós guardamos rancor de Deus, porque Deus não nos respondeu naquela data, naquele dia, Deus não fez como a gente queria, e a gente fica ressentido com Deus. Não tem aquelas brincadeiras de criança de ficar de mal? Né? Não sei como é que aqui em São Paulo as crianças brincam de ficar de mal. Bater o dedinho assim? Como que é? Xizinho? Tô de mal. Então tem pessoas, irmãos, que ficam de mal de Deus, guardam ressentimentos contra Deus. Eu vivi uma experiência há muitos anos atrás de uma família, pelo fato do filho ter morrido num acidente. Este casal disse coisas terríveis contra Deus e disseram que não perdoavam Deus. Diz que não perdoava Deus de maneira nenhuma. Guardaram mágoa, ressentimento e alimentaram um ódio no coração contra Deus, porque o filho morreu num acidente. Então o que nós precisamos? Olhar para dentro de nós, porque como é que eu vou abençoar alguém se eu tenho rancor no meu coração? Se eu guardo mágoa? E muitas das vezes, irmãos, eu estou esfriando no meu serviço contra Deus, eu estou me esfriando na minha adoração contra Deus, porque eu estou decepcionado com Deus, eu estou ferido, porque eu imagino ou penso que a ferida ocasionada no meu coração, então eu penso que Deus queria me matar, que Deus não me ama, que Deus me abandonou, e eu vou guardar ressentimento contra Deus. Pastor Jada, e no caso, se eu sei que uma pessoa tem algum ressentimento de mim, da minha vida, da minha pessoa, e eu vou até essa pessoa pedir perdão para ela, e ela não aceita. Você não... Porque, por exemplo, o que é
ressentimento? É você sentir novamente aquele sentimento. É você ressentir. O que é amargura? É água amarga. É você estar amargurado. Então, quando eu vou até essa pessoa e peço perdão, o mal não está em mim, está naquela pessoa. Então, eu estou livre da condenação. Agora, aquela pessoa, ela vai continuar ressentida, porque é algo que nós não podemos fazer por ninguém. Somente a própria pessoa é que pode ficar livre. Porque quando a gente perdoa, pastor André, não é porque merece. Né? Jesus, quando estava diante da cruz, que ele disse assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Você já pecou? Você pecou? Sim ou não? Pecou. Deus te perdoou? Você merece o perdão? Mas Deus não te perdoou. Então o perdão não é porque a pessoa merece o perdão ou ela não merece o perdão. É porque eu mereço viver em paz, eu mereço ser livre, eu mereço ser feliz, eu mereço ter paz, eu mereço viver o primeiro texto que nós lemos: seguir a paz com todos. Então eu mereço, você que vai pedir o perdão, você merece ter paz. Amém? Amém. Que aconteceu isso comigo antes da minha conversão. E eu fiz essa pergunta para a gente esclarecer aqui algo mais para os ouvintes. E um dia aconteceu um acidente em um carro que eu tinha. E essa pessoa se acidentou junto comigo. Uns diziam que eu fiz de propósito. Na realidade, eu não fiz de propósito. E o tempo se passou, Deus me chamou e assim eu ouvi e vim servir a Deus. E por um período de tempo, eu tentava por muitas vezes chegar dessa pessoa e não conseguia. Mas eu sentia um ressentimento no meu coração, uma amargura. Não de mágoa da pessoa, mas sentia que a pessoa precisava de um perdão. E um dia eu fui ao supermercado, na hora do almoço, e eu cheguei nessa pessoa, ela estava de costas. Coloquei a mão no ombro dela, e falei assim: irmão, me perdoa. Ele deu um pulo e quase me bateu. Aí me falou assim: rapaz, você quase me matou, cara, você pede perdão só da minha frente. Eu falei assim: só me perdoa. E eu saí para não ter mais confusão, mas eu fiquei em paz por isso. Mas por que eu fiz essa pergunta? Para esclarecer para os ouvintes, para eles terem uma... Se a pessoa não te perdoar, o pastor David disse uma frase, e eu queria que você anotasse aí, né? Você que está em casa, ou você anotasse. O perdão é uma escolha, não um sentimento. Eu vou dizer de novo. O perdão é uma escolha, não um sentimento. Se você escolher perdoar, Deus mudará o seu sentimento. Eu vou dizer de novo para você anotar. O perdão é uma escolha, não um sentimento. Se você escolher perdoar, Deus mudará os seus sentimentos. Porque às vezes, presbítero Eliel, a gente fica assim: o dia que eu sentir, eu vou pedir perdão. Você vai morrer, vai para o inferno, e você não vai sentir. Porque para pedir perdão, irmãos, não é sentimento. É um mandamento, é uma escolha, é uma ordem. Se você perdoar, Deus vai mudar os seus sentimentos. E não há nada melhor do que você viver livre de sentimentos ruins e você ter paz. Pastor, queria até fazer uma pergunta e talvez algumas pessoas também pode ser a dúvida delas. Por exemplo, pastor, e se essa pessoa guarda um ressentimento de um ente querido que faleceu, por exemplo? Como que ela se livra desse mal,
Porque ela não liberou o perdão, mas ela vive com esse sentimento que deveria ter perdoado essa pessoa, mas essa pessoa já partiu. O que ela deve fazer? Em oração, esta pessoa deve ficar livre dessa culpa. Ela deve, na oração, perdoar ou pedir perdão para ela ficar livre. Então, mesmo quando alguém parte, sem que eu... Porque sabe por quê, Eliel, o presbítero Eliel? Satanás, ele vai me fazer refém deste sentimento. Ele vai usar a culpa para me acusar, eu vou ficar refém, e ele vai me acusar de dia e de noite, eu não vou ter paz. Então, em oração, eu preciso considerar esta pessoa, este fato, este episódio, pedir perdão para Deus e perdoar para eu ficar livre deste sentimento e dessa culpa. Amém. Pastor, só pra gente, né? Esse assunto de perdão. A pessoa que ela não perdoa, ela constrói uma barreira na vida dela. E aí isso aí vai levar, igual nós dissemos sobre a amargura, a tristeza, e ela se fecha. Então você vê muitas pessoas que andam cabisbaixo, parece até oprimida, devido talvez à falta de perdão, uma mágoa que ela tem lá atrás, no seu passado, e hoje te fecharam. Então elas estão fechadas. Então é interessante do livro que ele fala assim sobre essas pessoas, para que no momento da sua oração ela se abra com Deus para conseguir voltar, reacender de novo talvez algo que ela perdeu. Amém. Nós temos aqui na sequência sobre os relacionamentos, ele fala sobre relacionamentos inadequados. Então, o que é relacionamento inadequado? É o adultério, é a fornicação. Então, o que é o adultério? É o sexo de alguém que é casado e se relaciona com uma outra pessoa. E o que é a fornicação? É o sexo entre solteiros. Então você às vezes vai ter um envolvimento, um relacionamento extraconjugal, ou um relacionamento fora dos padrões morais exigidos por Deus. Eu posso também não só me relacionar sexualmente, mas eu posso relacionar com alguém emocionalmente. Porque, por exemplo, o pastor David, quantas mulheres trabalham lá na sua loja que você trabalha? 4. 4 mulheres. Você é casado com quem? Com a Jéssica. Com a Jéssica. Então, o pastor David é casado com a Jéssica. Quando ele chega, ou tem um problema de diálogo, e existe uma necessidade emocional, sentimental, alguém lá na loja vai perceber que o pastor David não está bem. E a pessoa então vai se aproximar e dizer: você não está bem, o que está acontecendo? Aí ele vai abrir o coração para reclamar da esposa. Aí abriu o coração no primeiro dia. No segundo dia, a moça já vai começar a dizer para ele: nossa, sua esposa merecia uma mulher melhor. Aí no outro dia ela vai dizer: nossa, como que você está cheiroso. E aí ele vai se envolvendo e vai abrindo o coração e vai se entregando por uma aventura. Talvez ele nunca fará ou terá cometido um adultério, mas sentimentalmente e emocionalmente ele pode estar envolvido com alguém que não seja a sua esposa. Nós vemos muito isso, irmãos, em lugares que tem muita gente. Nós temos essa atividade pastoral e é todo dia a mesma história. Lá naquele monte de gente, alguém vai notar a esposa, vai dizer: nossa, mas hoje você está tão cheirosa. Nossa, seu cabelo hoje está tão bonito. Nossa, hoje você está assim. Aí a pessoa está fragilizada emocionalmente, vai pensar dentro dela e dizer assim: nossa, o meu marido é insensível, ele nunca notou
o meu cabelo. Ele nunca disse que eu sou bonito. E vai se envolvendo, envolvendo. Daqui a pouco ela quer abandonar a família, quer abandonar o marido para viver uma aventura. E quando a pessoa consegue o que ela quer, ela vai embora e deixa a pessoa na desgraça, deixa a pessoa numa situação difícil. Então, esses relacionamentos inadequados, eu posso estar neste envolvimento. Aqui, pastor David, ele vai trazer também de estar muito próximo de uma amiga ou colega de trabalho. A esposa também pode estar envolvida emocionalmente com alguém. Achar alguém bonito, se interessar e apaixonar por aquela pessoa. Foge. É inadequado. É pecado. Você está sendo envolvido e envolvida pelo diabo. Aprenda a distinguir o que é diabo. Não é de Deus. Pastor, mas ele disse coisas que eu nunca ouvi. O diabo te conhece, ele sabe do que você precisa ouvir. E ele vai preparar alguém para dizer aquilo que talvez o seu esposo ou a sua esposa não diz. Mas Deus te fez casar com esta mulher. Deus te fez casar com este homem. Se vire, ame ela até que a morte te separe ou até que Jesus volte, porque Deus, ele abomina o divórcio. O divórcio não é de Deus. Temos aqui também, irmãos, pastor André, pastor David e presbítero Eliel. Às vezes, existe esposo que gasta mais tempo com um amigo do que com a esposa e com o filho? Existe. Como que pode isso? Como que eu posso gastar mais tempo? Com o quê? Assim, o padrão hoje da sociedade impõe que, por exemplo, hoje a gente vê muitos casais que se separam porque a alegria da pessoa é só quando está com os amigos. Porque quando chega em casa, parece que é um martírio, né? Parece, nossa, aquela mulher vai começar a me falar na minha orelha, eu trabalhei o dia todo, estou cansado. E para ele, a casa dele é o pior lugar para se estar. Mas por quê? Lá com os amigos ele encontra talvez uma felicidade que é engano. Mas assim, ele não cuida da sua família, ele não faz do ambiente do lar o melhor lugar para se estar. O senhor falou de relacionamentos no trabalho, e assim, o pastor David, nós que atendemos o público, nós enfrentamos N situações de pessoas que vai até a loja específica para algum serviço. O pastor David pode até citar algum exemplo de pessoas que estão lá, não, às vezes nem precisa daquilo, mas está lá para gastar, para ocupar o tempo. Por quê? Não tem atenção do marido em casa, e às vezes uma palavra que nós falamos ali no atendimento, a pessoa acaba meio que confundindo, achando que a gente nossa, como o senhor disse, em casa eu não escuto isso. E você, assim, em tão pouco tempo já parece que me conhece, aí o inimigo começa a trabalhar. E assim, hoje eu tenho, meu trabalho em si é focado, a maioria da parte é em relacionamento. É falar com pessoas para que essas pessoas vendam para mim. Muitas das vezes, eu até peço misericórdia para Deus, eu oro toda vez para sair para o trabalho, até mesmo eu fico em constante oração, porque as pessoas confundem a questão de, como o senhor disse, às vezes, não porque eu sou simpático demais, mas é aquela alegria que ela não tem no lar, ou aquele problema que está enfrentando no casamento. E às vezes você chega com uma palavra diferente, às vezes fala um bom dia, abre um sorriso, e a pessoa já começa a ver uma oportunidade naquilo. Então, infelizmente, pessoas hoje
deixa a casa para o último lugar para você estar e prefere sim estar com os amigos por achar que os amigos oferecem a felicidade que ele precisa. Então, às vezes, se eu trocar a minha família pelos amigos, é um relacionamento inadequado. Porque agora eu já não sou mais solteiro. Eu sou casado, eu tenho uma família, eu tenho que cuidar da minha família. Então, futebol, videogame, pipa, bicicleta, qualquer outra atividade, pescaria, qualquer outro hobby, qualquer outra atividade que você faça com alguém mais tempo do que com a sua família, é inadequado. Você precisa estar com a sua família. Primeiro Deus, segundo a sua família, terceiro o seu trabalho e quarto a igreja. E eu não posso trocar ou confundir isso, porque vai dar errado lá na frente. Tem muita gente que está perdendo a família e o casamento porque prefere a igreja, prefere os amigos. É churrasco toda semana, todo sábado. Você nunca consegue. Vamos comer uma pizza. Vamos chamar o Júnior. Vamos almoçar lá no restaurante. Vamos chamar o Valdir. E que dia que vai você e a sua família fazer um programa só você e a sua família? Então eu não posso colocar, não é que é proibido você chamar amigos, mas você precisa ter um dia, um tempo específico para a sua família. Porque quando o pastor André, o senhor é solteiro, né? Ainda, por pouco tempo. O relacionamento inadequado, o que pode trazer? O senhor pode despertar. Hoje nós vivemos muito num contexto sexual de depravação moral, e a gente tem que tomar muito cuidado hoje. Às vezes a gente vigia muito com o homem. As mulheres vigiam com o homem. Nossa, não chega nem perto de um homem. Mas ela tem muita intimidade com a mulher. E hoje o relacionamento homoafetivo, você não sabe de onde vem. Talvez tenha alguém uma mulher que está apaixonada por você, irmã, e você não sabe. Talvez tenha um rapaz, um homem que ele troca tudo para estar perto de você. Talvez ele está apaixonado por você e você não sabe. É um relacionamento inadequado. E nós precisamos vigiar nisso. Vigiar. Aqui fala de relacionamento, por exemplo. A Bíblia diz assim: deixará o homem o quê? Seu pai e sua mãe. Por exemplo, vamos pegar aqui o pastor Júlio e a nossa irmã Ana Maria. Eles casaram. A irmã Ana Maria deixou a sua casa. Foi viver a vida dela. Se a irmã Luísa intrometer na vida de casado da Ana Maria, então tem muitos pais que estão muito envolvidos na vida dos filhos casados, ou muitos filhos casados são extremamente dependentes dos pais. É inadequado, de um lado ou de outro. Viva. Vai para sua casa, vai viver, vai cozinhar para o seu marido, vai viver a sua vida. Você já saiu da casa da mãe e do pai. Às vezes a gente pensa que vó é babá, né, pastor André? Não é não, né? Não, vó não é babá. O filho é seu, se vira, vai criar, vai educar, vai cuidar. Às vezes, irmãos, nós estamos em relacionamentos errados, colocando um fardo sobre as pessoas, e esse peso não é deles, é seu. Então, quantos casamentos acabam, quantas brigas de relacionamento? Por exemplo, a nora
É difícil, é fácil ou é difícil, irmãos, uma nora gostar da sogra? Hã? O que vocês acham que é? Os genros aí, como é que é esse relacionamento com sogra? Meu relacionamento com minha sogra é tranquilo. Olha que benção. O senhor já até morou dentro de casa com ela, né? Na mesma casa, olha só que Ela benção. na casa dela, eu na minha. Eu Então, amo minha sogra, pastor. olha só. Então, irmãos, nós precisamos cuidar desses relacionamentos impróprios, desequilibrados, e nós não podemos, porque dos relacionamentos inadequados brotam adultério e fornicação. Pastor, muitas das vezes as pessoas, elas que são casadas, elas tentam buscar uma opção, tipo uma ideia de outra pessoa. Ela tenta buscar uma coisa para fortalecer aquilo que ela acendeu no seu coração. E muitas das vezes as pessoas que vão buscar isso, elas buscam pessoas que não deram certo. Num casamento que não deu certo, pessoas divorciadas, ou talvez uma pessoa solteira. Então elas buscam onde não vingou. E aí que está o maior erro. Então talvez ela até traz uma ideia, talvez pior que a sua ideia que ela trouxe. Foi apresentar algo e voltou pior ainda. Por quê? Porque ela foi procurar na fonte errada. Né? É igual você falou assim, ela, em vez de ter uma comunicação com a sua esposa, com o seu esposo, resolver entre eles, vai buscar, vai terceirizar uma informação e vem pior. Porque não foi na fonte. E buscou uma informação totalmente errada aí. E isso aí abala famílias, né? Então, esses relacionamentos, irmãos, inadequados precisam ser vistos e revistos, porque senão nós abriremos porta para Satanás e isso conduzirá a uma escravidão cada vez maior. Nós vamos correr aqui porque o nosso tempo já se foi, já se esgotou. Lê para nós, presbítero Eliel, Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós, irmãos, nós somos membros uns dos outros. Diga comigo aí em casa, diga assim: eu sou um membro. Eu não sou um corpo. Então você não tem vida em si. Você depende, a sua funcionalidade depende de estar ligado no corpo. O único membro que eu já vi ter vida própria é num desenho que tem o mãozinha lá, né? A mãozinha que anda sozinha. Que eu não sei nem o nome do filme, tem uma mãozinha que ela anda sozinha. Mas na vida real, no mundo espiritual, Jesus disse que nós devemos estar ligados no corpo. Existe hoje no Brasil um número muito grande de desigrejados, de pessoas que dizem ser cristãs, ser evangélicas em casa. E o texto da palavra de Deus diz que eu não devo deixar de congregar como igreja. Você não é a igreja. Às vezes a gente vê muita gente dizer assim: eu sou igreja, eu sou igreja. Você é a igreja. Você faz parte da igreja. Porque sozinho você não é ninguém. Não adianta querer servir a Deus em casa, porque não vai dar certo. Nós precisamos, irmãos, de comunhão, de relacionamento. Nós não podemos viver solitários, perdidos na multidão. Você já teve algum tempo, pastor André, que o senhor congregou na igreja sem dar a paz do Senhor para ninguém, entrava e saía sem se relacionar com ninguém,
Às vezes sentava lá no último banco para não ter compromisso com nada, só receber sua bênção e voltar para casa? Não, pastor, nunca. Até nos momentos de infantilidade, né, no início da conversão, alguns tempos que a gente ficava meio bravo assim com Deus, né, por não ter tanta experiência com Deus, e a gente acabava meio que se esquivando. Mas sempre dava paz do Senhor, sempre procurava estar próximo de alguém. Nunca fiz isso não. Você acha, presbítero Eliel, que essa atitude é uma atitude egocêntrica? Sim. Inclusive, assim, algum tempo atrás, eu tinha um compromisso, eu ia na igreja, meu compromisso era tocar o contrabaixo, entrava na igreja, tocava o contrabaixo e já saía. Meu pai, muitas das vezes, chamou muito a minha atenção porque eu não tinha relacionamento com ninguém na igreja. Não porque eu não gostava dos irmãos, é que eu não via a necessidade de cumprimentar as pessoas. Eu era uma pessoa bem egocêntrica mesmo. É o que se chamava de metido. Exato, que as pessoas Meu Deus. falam de metido. E hoje eu me arrependo demais, porque é tão bom estar entre amigos, é tão bom falar com as pessoas, é tão bom assim, ter relacionamento com as pessoas. E foi um tempo perdido, que eu não ganhei nada com isso, só ganhei, na verdade, raiva, né, das pessoas, porque as pessoas acabavam não gostando de mim pelo esse jeito dessa atitude que eu tinha na igreja. E assim, é um momento bem difícil, assim, triste, né? Que hoje eu recordo e me falo, poxa, que sem noção, né? Mas tudo é uma experiência. E hoje, pastor, nós vemos que tem pessoas que, se ele abriu a própria igreja, talvez ele ache o defeito na própria igreja deles. Por que acontece isso? Pessoas que entra aqui, vê um defeito, já sai, vai para procura outra igreja. O que essas pessoas tentam encontrar? Porque assim, nenhuma igreja é boa o suficiente para ele. E tem pessoas que esse egocentrismo, essa crítica, porque, por exemplo, se eu procurar amigos ou me relacionar com pessoas sem defeito, eu vou terminar sem amigos sozinho. Então, quando eu venho para a igreja, o que eu tenho que entender? Que quem está do meu lado tem defeitos como eu. E é isso que nos faz parte do corpo. Porque aquilo que você é bom, eu sou ruim. E aquilo que eu sou bom, você é ruim. Então eu preciso de você e você precisa de mim. E tem como, pastor David, eu queria que o senhor lesse Atos dos Apóstolos 2 e 1. Nós já temos que correr aqui contra o relógio. Atos dos Apóstolos 2 e 1. Lê para nós. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todo reunido no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam quantas pessoas? Todos. Todos. Reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo só desceu, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar. Tem como, pastor David, eu estar ligado no corpo, eu ser cheio do Espírito Santo e não ter vontade de servir ou de fazer alguma coisa na casa de Deus? Pastor, creio que não. Porque o Espírito Santo é o que nos conduz, é o que faz eu me sentir mais próximo do corpo, ter comunhão com os irmãos. Então, como que eu vou ter comunhão com os irmãos e o Espírito Santo vai habitar? Como que eu não vou ter comunhão com os meus irmãos e o Espírito Santo vai habitar em mim? Se é Ele que faz eu ligar no corpo. Então, Satanás, irmãos, ele quer. Por que Satanás quer te excluir ou que você se sinta excluído? Quando você tira uma brasa do meio do fogo e você deixa essa brasa num lugar à parte, o que vai acontecer com essa brasa? Vai apagar, ela vai morrer.
Então o Espírito Santo quer que, ou melhor, Satanás, ele quer que você se sinta excluído, que você fique à parte, que você não faça parte. Porque que serventia tem o carvão a não ser para sujar? Ou a brasa apagada? Então o carvão juntos produz fogo. O fogo aquece, ilumina, limpa. O fogo é algo tremendo. E nós precisamos, como igreja, nos relacionar com as pessoas. Aí talvez eu fico aqui na igreja e diz assim: nossa, olha lá o Eliel como é que é metido. Ó, playboyzinho metido, nem chega perto da gente. Mas que dia que você chegou até ele para dar a paz do Senhor? Aí fica um de lá e outro de cá, um esperando o outro, e os dois com tanta vontade de se abraçar, de pegar na mão, de dizer a paz do Senhor. Aí você fica lá julgando as pessoas, que a pessoa é metida. Tenha a iniciativa de ir. Você fica pré-julgando. Diga para quem está do seu lado aí na sua casa, diga assim: eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Nós precisamos. Na igreja, pastor André, tem panelinha? Sim, pastor. Tem, em todo lugar tem, né? Mas a panelinha é de Deus? Não. São as pessoas que fazem. Então a panelinha, irmãos, ela não é de Deus. Agora, quem diz que existe panelinha é porque essa pessoa nunca se aproximou. Porque quem se aproxima, quem chega, quem tem diálogo, quem cumprimenta, eu preciso fazer, ser. O texto diz que o presbítero Eliel diz: não deixemos de nos reunir. É reunir. Existe unir e reunir. Ou seja, unir novamente como igreja. Faça a sua parte. Você pode estar em pecado porque você não se relaciona com as pessoas. E às vezes, nós já falamos aqui nas quartas-feiras passadas, existem pessoas que não se relacionam por acepção, né? Ah, porque a cor da pele do Eliel é diferente da minha, então não serve. O pastor David tem carro e eu ando a pé, então não serve. O pastor André é empresário e eu sou funcionário, então não serve. Na igreja não existe distinção de raça, de cor, de condição social. Nós somos irmãos, nós somos servos uns dos outros. Aqui o maior serve o menor. Jesus mostrou isto para nós e nós temos que seguir este exemplo de Jesus. A religião, ela impediu Eliel. Já pensou, Jesus comia com pecadores. Eles criticavam. Ah, o senhor come com pecadores. Mas se ele não comesse com pecadores, ele ia comer com quem? Quem que não é pecador? Eu como com pecador, eu como com quem quiser. Nós devemos nos relacionar com todos. Agora, intimidade, aí é outra coisa totalmente diferente. Abrir o seu coração é outra coisa totalmente diferente. Agora, relacionamento eu preciso ter com todos. Sabe onde nós aprendemos a ter relacionamento? Aonde nós criamos relacionamento? Lá no grupo familiar. Vá para o grupo familiar e você vai se relacionar. Porque lá você vai ter que orar para alguém, você vai ter que fazer a dinâmica com alguém, você vai ter que cantar com alguém. Quando for recolher oferta, você vai ter que recolher, pegar a oferta da mão de alguém. Quando tudo
é comunhão. Amém? Nós vamos aqui para o último ponto para terminar, e eu creio que nós vamos passar aqui bem rápido, que são os relacionamentos inadequados entre familiares. E muitas das vezes, e eu queria que você anotasse aí, diga assim: ninguém que esteja mal com os outros pode realmente estar bem com Deus. Ninguém que esteja mal com os outros pode realmente estar bem com Deus. Então, os nossos princípios familiares. Então, existe os relacionamentos entre maridos, entre esposas, entre filhos, e nós precisamos ter um relacionamento com os nossos familiares. Você tem relacionamento com seu pai? Por exemplo, seu pai mora longe ou mora perto? Você sabia que é crime o abandono afetivo de pessoas da nossa família de idade? Quando você tem um pai ou uma mãe que depende afetivamente de você e você abandona, é pecado. Ah, pastor, eu nunca fui, mas agora você tem que ser, porque agora você é crente, você é servo de Jesus, você já perdoou, você já tirou a mágoa do seu coração. Ligue, nem que seja uma vez por semana, ligue de 15 em 15 dias, liga uma vez por mês, mantenha o relacionamento com a sua família. Não é ser dependente, mas é contribuir afetivamente. Você tem que contribuir. E nós, muitas das vezes, irmãos, desprezamos quem nos criou, desprezamos os nossos genitores, e nós não podemos, pois é pecado. Então não abandone o seu pai, não abandone a sua mãe, principalmente na velhice. Lá na sua casa mora quantas pessoas, pastor David? 4. O seu pai mora com quantas pessoas? Sozinho. Então ele é um dependente de vocês, porque a solidão é algo terrível. Então nós temos que cumprir este papel de filho, de cuidar dos pais. Eles cuidaram de nós, agora nós temos que cuidar deles. E nós teríamos aqui mais questões para falar sobre os relacionamentos de pais com filhos, onde Deus diz para os pais não provocar a ira dos filhos, onde diz que o marido deve pagar a sua esposa a devida benevolência, onde as esposas têm que ser submissas aos seus maridos, e assim uma infinidade de coisas que vai ajudar no relacionamento. Os problemas de relacionamento, a primeira coisa que Satanás corta é a comunicação. Comunicação. Você pode notar que no primeiro homicídio faltou comunicação entre Caim e Abel. Quando Esaú quis matar Isaac, ou quis matar Jacó, quero dizer, problema de comunicação. Muitos casamentos não vão bem por falta de comunicação, diálogo. Então, irmãos, os pecados de relacionamentos é infinitos. E se nós ficássemos aqui, iríamos falar de tanta coisa que precisa ser acertada, os ponteiros com o próximo. Porque a Bíblia diz, projeta de novo Hebreus 12:14. E eu queria que você que está em casa assistindo, lesse comigo. Os pastores que aqui estão, vamos ler juntos? Os irmãos que estão aqui nos bastidores, vamos ler juntos?
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Então melhore os seus relacionamentos. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos de pé. Nós vamos estar orando. Na próxima semana nós falaremos aqui sobre os pecados de ação. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. E antes dos pedidos de oração, eu quero dar os avisos. Amanhã nós temos os nossos grupos familiares. Tem sempre um perto da sua casa. Na domingo de manhã, às 9 horas, a nossa escola bíblica. E domingo à noite, o nosso culto de celebração. Estará aqui louvando a Deus, a dupla Alex e Daiane. Estará também a nossa irmã Divina. E retornando aí depois da quarentena, a nossa irmã Mac vai também estar louvando a Deus domingo. E você é o nosso convidado para estar aqui. O pastor Jader vai estar pregando domingo à noite. E Deus tem uma palavra para o seu coração. O presbítero Eliel vai estar orando. Nós temos aqui a Isabel está pedindo oração pela sua família. A Valdirene pede oração pela sua família. A irmã Laine pede oração por ela, pela sua família e pelo seu irmão Oséias. E a irmã Márcia pede oração pela sua mãe Maria. Talvez teve mais pedidos de oração, mas não conseguimos visualizar todos os pedidos. Mas nós vamos orar. Deus te conhece. Ele sabe onde você está. Ele sabe da sua necessidade. Então o presbítero Eliel vai orar e nós vamos aqui impor as mãos sobre esses pedidos, também orando por todos aqueles que nesta hora precisam. Se você está em casa e se você está aqui, está doente, está enfermo, se você precisa de uma porta aberta, você vai fazer o seguinte: se você puder, se o seu problema é enfermidade, coloca a mão sobre a enfermidade. Se o seu problema é financeiro, coloca a mão sobre o seu bolso. Se o seu problema é espiritual, coloque a mão sobre a sua cabeça. E eu tenho certeza que Deus vai visitar você agora e você será liberto, curado, transformado. Deus visitará você e a abençoará em nome de Jesus. Queria só acrescentar na lista, pastor, apresentar o nosso irmão Moisés Panucci, que está com muita dor nas costas. Amém, nós vamos... E apresentar o meu irmão, o pastor Elias, e a família que está se recuperando. Eles estavam isolados, porque estava com suspeita do Covid. Meu irmão, o pastor Elias, ainda não está com o paladar, mas eu peço que os irmãos orem e apresentem eles nessas orações, para que Deus possa fazer um milagre total. Amém. E a sogra dele está entubada na Santa Casa, a irmã chama Iraci, para que Deus possa intervir também com um milagre. Amém, nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, estamos, Senhor, nós nesse momento em Tua a Ti presença. nesta hora, Pai. Porque sabemos clamamos, que, Senhor, ó Deus, somente pelo o Senhor milagre. que pode realizar, Esta Senhor, pessoa, o milagre. Pai, que Somente coloca a mão sobre a enfermidade. De nós Agora, mesmos nós não Pai, temos nada para oferecer, Cristo, nós Senhor. ministramos a Mas cura. nós cremos que Nós o Senhor repreendemos pode. esta enfermidade. Visita, Senhor, a cada nós nome que ministramos, está aqui ó Pai, nessa saúde lista, agora. a cada um, Senhor, que foi citado aqui nessa noite, ó Pai, que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação, que precisa, Senhor, de uma porta de emprego, Senhor, que precisa, Senhor, de uma intervenção do Senhor. Visita, Senhor, a cada um nesse momento. Nós pedimos a Ti, Senhor. Te peço, Senhor, também para cada um que está aqui, Senhor, na Tua casa. Acabamos de aprender a Tua palavra, que a cada dia nós possamos ter relacionamento, Senhor, em nossa família, em nosso lar, em qualquer lugar que nós estivermos, Senhor, possamos nos relacionar com as pessoas e termos a comunhão contigo, Senhor. Esse é o nosso pedido, Senhor. Nós cremos e confiamos que o Senhor fará o milagre em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus,
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que diz amém. Deus te abençoe e tenha um restante de semana abençoado.